República da Namíbia, Mbapewa Muvangwa, do embaixador da República da Costa do Marfim, Diamontene Alassane Zie, da embaixadora Ana Paula Simões Silva, diretora do Departamento de África, do almirante de esquadra fuzileiro naval Álvaro Augusto Dias Monteiro, do almirante de esquadra Liseu Zamprônio, do almirante de esquadra fuzileiro Senhores, à vontade.
Ela veio com os palhetes. Pode ir? Senhoras e senhores, bom dia. Postemo-nos de pé para a recepção das autoridades. Presentes no auditório, o almirante de esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes, chefe do Estado-Maior da Armada, acompanhado do embaixador da República da Guiné Equatorial, Bem-vindo Ebang Otogo Obono, do embaixador da República de Cabo Verde, José Pedro Chantre de Oliveira, do embaixador da República da Namíbia, Mbapewa Muvhango, do embaixador da República da Costa do Marfim, Diamontene Alassane Zie, da embaixadora Ana Paula Simões Silva, diretora do Departamento de África, do almirante de esquadra fuzileiro naval Álvaro Augusto Dias Monteiro, do almirante de esquadra Liseu Zamprônio, do almirante de esquadra fuzileiro naval Paulo Martino Zúcaro, do almirante de esquadra Marcelo Francisco Campos e do contra-almirante Gustavo Calero Garriga Pires, comandante da Escola Naval. Registra-se a participação das seguintes personalidades: Senhor Embaixador da República Argentina, Guilhermo Carmona; Senhor Embaixador do Brasil em Luanda, Rafael de Melo Vidal; Senhor Embaixador Paulo Antônio Pereira Pinto; Senhor Adido de Defesa Naval do Exército e Aeronáutico junto à Embaixada de Angola no Brasil, Brigadeiro Emídio Osvaldo Fernandes; Senhor Conselheiro na Embaixada da República de Gana, em Brasília, Humphrey Chatio Ajumbá; Senhor Adido Naval junto à Embaixada da República Argentina no Brasil, Comodoro Carlos Gabriel Funes; Senhor Adido de Defesa Naval do Exército e Aeronáutico junto à Embaixada da Namíbia no Brasil, Capitão de Mar-e-Guerra Efraim Chivanda; Senhores Vice-Almirantes, Senhores Contra-Almirantes, Senhores Cônsules das Nações Amigas, ilustres expositores, representantes da comunidade acadêmica, demais participantes presentes e o público que nos acompanha virtualmente. Solicitamos aos presentes que assumam posição respeitosa para o canto do hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
o almirante de esquadra José Augusto Vieira da Cunha de Menezes, chefe do Estado-Maior da Armada, fará uso da palavra para a abertura do evento. Bom dia a todos, senhores e senhoras, a todos os presentes. Aqui eu gostaria de ressaltar a presença dos almirantes de esquadra fuzileiros navais Álvaro Augusto Dias Monteiro, Paulo Martino Zúcaro, o almirante de esquadra Liseu Zamprônio e Marcelo Francisco Campos, ex-membros do almirantado. Gostaria de agradecer também a presença de todos os senhores embaixadores estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro. É uma honra, uma satisfação estarmos aqui juntos dentro desse seminário aí, dedicado ao interesse comum de nossos países, que é as OPACAS. Senhores embaixadores Rafael de Melo Vidal, Paulo Antônio Ferreira Pinto e Ana Paula Simões Silva, em nome dos quais cumprimento a todos os embaixadores, ou que estão presentes, ou que estão nos assistindo em videoconferência. Também aos senhores adidos e demais autoridades estrangeiras aqui presentes, já nominadas, personalidades também que nos acompanham virtualmente, ilustres expositores, representantes da comunidade acadêmica, e todos os demais participantes. Sejam bem-vindos ao 2º Simpósio Marítimo da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as OPACAS. Cumprimento a todos que nos acompanham presencialmente ou à distância, com um cordial bom dia, externando minha honra e entusiasmo ao iniciar este evento. As OPACAS foi instituída em 27 de outubro de 1986, por meio da Resolução 4111 da Assembleia Geral das Nações Unidas, com o objetivo de promover a cooperação regional, manutenção da paz e segurança no entorno dos 24 estados nas 2 margens do Atlântico Sul. Hoje, nessa prestigiosa instituição, observamos a reunião de líderes, especialistas e profissionais de diversas nações, todos compartilhando de um propósito comum, qual seja o fortalecimento das OPACAS. Desempenhando um papel crucial na promoção da paz no Atlântico Sul, os Estados-membros buscam cooperação mútua, desenvolvimento econômico e social, proteção do meio ambiente e conservação dos recursos marinhos, garantindo o harmonioso relacionamento na nossa região sob a perspectiva do multilateralismo e da não proliferação das armas nucleares e de destruição em massa. A região abrangida pelas OPACAS é abençoada com rica biodiversidade marinha. Sabemos que há uma diversidade marina muito importante. Agradeço aí a resposta, o teste das comunicações aí por videoconferência. E as OPACAS responsáveis pelo sustento das economias de muitos de nossos países e que proporciona meios de subsistência para milhões de pessoas. No entanto, enfrentamos desafios significativos que ameaçam a saúde do Atlântico Sul e a prosperidade de nossas comunidades. A realização contínua dos simpósios marítimos gerenciados pela Marinha do Brasil visa fortalecer o debate de ideias, alinhando-se de forma oportuna com as deliberações ocorridas em Mindelo e, de forma mais ampla, está em consonância com a proposta do nosso chanceler, o embaixador Mauro Vieira, de revitalizar o Fórum das OPACAS em 3 principais eixos, quais sejam cooperação, institucionalização e engajamento. Observando-se atentamente
atentamente ao plano de ação resultante da 8ª reunião ministerial de Mindelo, fica evidente que os principais desafios enfrentados pelos participantes derivam de ameaças transnacionais que afetam os países de maneira distinta, dificultando, por vezes, os esforços de cooperação. Destacam-se o crime organizado, o tráfico de drogas, a pirataria, a pesca ilegal e os crimes ambientais, todos tendo como cenário comum os oceanos, em particular o Atlântico Sul. Neste simpósio, teremos a oportunidade de compartilhar conhecimentos, experiências e boas práticas para enfrentarmos esses desafios. Por meio de apresentações e discussões colaborativas, buscaremos identificar soluções inovadoras que fortaleçam a sustentabilidade de nossas atividades marítimas, garantindo que o Atlântico Sul continue a desempenhar papel vital no desenvolvimento econômico e no bem-estar social da região. Este evento representa também valorosa oportunidade para o estreitamento dos laços de amizade e cooperação que unem nossos países. As OPACAS é um fórum que nos permite trabalhar juntos em prol de um futuro melhor para todos os cidadãos da região, demonstrando como a diplomacia e a colaboração podem superar desafios complexos. Desta forma, exorto a todos a participarem ativamente dos debates, compartilhando suas ideias e contribuindo para o plano de ação de Mindelo. Essa rica região, por nós compartilhada, depende de nossas ações para proteger e utilizar de forma responsável as riquezas que o Atlântico Sul oferece. Estou certo que, juntos, estamos traçando um rumo com vistas a um ambiente marítimo mais seguro, próspero e sustentável. Expresso meus profundos agradecimentos aos ilustres panelistas convidados, em nome dos membros da Marinha do Brasil, pela disponibilidade de compartilharem seus vastos conhecimentos. Finalmente, evoco que esse segundo simpósio marítimo das OPACAS seja um momento de aprendizado, inspiração e cooperação, e que os resultados aqui alcançados tenham impacto duradouro no Atlântico Sul e em nossos povos. Muito obrigado a todos e que tenhamos um evento produtivo e memorável. O tema deste segundo simpósio marítimo é Zopacas, fortalecendo a cooperação marítima e a segurança no Atlântico Sul. Iniciaremos agora o painel 1, Cooperação e Recursos, e convidamos o Dr. Bashir Jamur, diretor-geral da Agência de Segurança e Administração Marítima da Nigéria, para proferir a palestra Cooperação na Construção da Capacidade Marítima entre os Países Membros. The Chief of Naval Staff, Service Chiefs, Senior Officers of the Brazilian, Senhores oficiais da Marinha do Brasil, palestrantes distintos, convidados, senhores e senhoras, permitam-me seguir o protocolo estabelecido. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês nessa manhã para compartilhar conhecimento e experiências do nosso domínio marítimo da Nigéria e também na Guiné, por extensão.
Eu vou tentar o meu melhor. Eu acho que a experiência, provavelmente, em relação ao tempo que foi alocado para mim, eu vou tentar ser bem conciso para poder apresentar tudo que eu tenho para falar. Vamos aqui mostrar a minha apresentação. Alguém pode, por favor, projetar o meu slide? Ok. Bom, o tópico para hoje é construindo colaboração nessa capacidade marítima entre os Estados-membros. Então, esse incentivo é fundamental. Deixa eu começar com essa frase do Satoru, onde ele fala que individualmente nós somos uma gota, mas juntos nós somos o oceano. E nós vamos ver qual cooperação e colaboração, assim como comunicação entre os Estados-membros, como isso pode ajudar a endereçar os nossos desafios de tempos em tempos, principalmente na África e nessa região da Guiné. A unidade, em termos de endereçar as questões que têm a ver com questões territoriais e as águas internacionais, isso tem diferentes escolas. A humanidade identificou forças na unidade em diferentes áreas da vida. E isso é o que vemos nessa submissão em particular. As relações internacionais ainda são sine qua non para o crescimento econômico global e o desenvolvimento, e, com certeza, para seguir uma prosperidade nacional em todos os países. O nosso oceano, ele está na maior parte do nosso planeta, mas onde nós operamos é 1/3, e onde nós temos que concentrar e assegurar a proteção dos nossos recursos, das nossas pessoas e do nosso meio ambiente. Então, temos que entender bem essa região. Em muitos países, 2/3 das águas são negligenciadas e elas são mais concentradas. Agora, a superfície que conecta esse ecossistema que está evoluindo, precisamos entender que 2/3 da água são as que conectam o mundo inteiro. E nós usamos os recursos, nesse particular, para trabalhar na água. E o oceano trabalha para a vida. Isso é muito precioso. No entanto, as oportunidades são enormes. Temos várias nações envolvidas. Precisamos facilitar o comércio internacional, provendo alimento e também trabalhar com ética. Então, nós tentamos, como mundo, ver como que nós podemos identificar-nos na sombra das Nações Unidas. Isso é o início dessa unidade. Isso é o início da cooperação. Então, a plataforma dessa submissão vai ser baseada na condição das Nações Unidas, e a combinação disso é o que nós precisamos na União, nas Nações Unidas, numa escala larga. Então, precisamos entender as inter-relações através dos oceanos
com essa agência que foi criada em 1948, com o nome de Organização Consultiva Marítima Intergovernamental. Antes de ter o nome mudado em 1982, que hoje se chama Organização Marítima Internacional. Então, hoje de manhã, nós encontramos essa Organização Marítima Internacional com o propósito da unidade do mundo todo. Agora, isso... Desculpem. Isso é a função do IMO. Então, ele tem um mandado das Nações Unidas para ver o que pode ser feito para unificar os países em termos de águas e recursos nos dois lados do mundo. E o que eles estão fazendo? A IMO atualmente tem 175 Estados-membros, incluindo o Brasil e a Nigéria. E tem outros países também envolvidos. Isso significa 195 países no mundo, 175 que representam 87,76% dos membros da Organização Marítima Internacional. E nós mantemos um padrão global de segurança e um desempenho ambiental com a navegação internacional, com esse papel de criar um marco regulatório para a indústria dos navios. Então, precisamos entender que os membros têm que considerar essa unificação para alcançar muito mais do que nós fizemos ao longo dos anos. Agora, isso aqui é o benefício do fato de termos essa Organização Marítima Internacional que nos leva a ter benefícios dos nossos recursos no oceano. O primeiro é que a indústria marítima é internacional e setorial. Ela tem a produção, serviços, comércio e também tem uma influência direta e indireta na economia. Na economia de todos os países. Isso significa que muitos países já foram afetados por esse impacto desse setor marítimo. E também é um ponto de conexão nessa plataforma de aumentar o comércio internacional e ter mais integração. Com isso, a indústria marítima ela é catalisadora do comércio, isso apoia o movimento e o fluxo de muitas transações econômicas. Ela tem um papel muito importante no comércio e no desenvolvimento gerada pelo esse comércio mundial com volume de 75% no valor. Isso significa que temos que ter a importância da colaboração, da comunicação, tudo isso precisa ser enfatizado, isso é muito importante, porque tem um custo efetivo que ainda é mais barato e precisa cobrir um volume grande. A indústria marítima também ela é uma nova fronteira ou um ponto focal para um crescimento e desenvolvimento sustentável, que é o conceito da economia azul, introduzida pelas Nações Unidas no Rio de Janeiro aqui em 2012, então é esse conceito da economia azul. A sustentabilidade usa os recursos marítimos, incluindo bem-estar no uso e o crescimento econômico e desenvolvimento, tudo isso faz parte dessa economia azul. E isso, em termos de definição,
precisamos olhar para o nosso oceano em volta dele. O que nós estamos usando e o que nós não estamos usando. Essas coisas que nós não usamos efetivamente de forma sustentável é o que nós chamamos também de economia azul. E nós vimos que nessas mais de 2 milhões de espécies nas nossas águas, somente 5% foram descobertas. Então, isso mostra que a cooperação e coordenação em termos de desenvolvimento para os nossos recursos é muito importante. E quais são os drivers desse ponto que vai nos levar a aumentar a competitividade, a conectividade entre o oceano e a terra? A atração de investimentos, melhoria de infraestrutura, melhoria da infraestrutura ICT e compartilhamento de informações, harmonização de políticas, procedimentos e processos administrativos e sustentabilidade ambiental. Tudo isso tem a ver com a colaboração e cooperação. E quais são os habilitadores? Que são um planejamento espacial marítimo. Os países precisam cooperar, entender as diferenças na cultura e ter certeza de que estão eliminando barreiras que vão se tornar um ponto importante na sustentabilidade dos recursos do oceano. E também precisamos ter um marco regulatório conjunto tratando da segurança, das alfândegas, do tráfego, da questão ambiental. E temos também práticas de comércio comuns. Precisamos trabalhar nisso. Então, isso nos coloca no desenvolvimento do setor marítimo na economia. E temos mais de 50 mil navios registrados nessas 150 nações, mais ou menos 1 milhão de pessoas são envolvidas nisso. Na Nigéria, no Brasil, vocês podem ver em Camarões. Então, você pode ver várias nações envolvidas aqui. Então, vocês precisam entender que isso é uma forma que nós precisamos cooperar, nós precisamos colaborar uns com os outros como parte dos negócios marítimos. Também temos várias plataformas com o petróleo produzido. Também precisamos apoiar e fornecer suprimentos para os navios offshore, que estão na exploração e perfuração. E também temos 4 milhões de navios pesqueiros que estão trabalhando nos nossos oceanos. Então, precisamos entender que temos mais ou menos 60 mil navios no mundo, que são navios mercantes em 2020, incluindo centenas de cruzeiros também, que oferecem serviços para também expandir o mercado. Isso tudo faz parte do negócio. E também precisamos de colaboração, comunicação, cooperação, para que possamos atingir todos esses objetivos. Então, nós precisamos de cooperação e colaboração. Veja aqui no verde. Precisamos trabalhar juntos para endereçar os desafios e trabalhar nas oportunidades. Então, agora eu estou no nível, por que precisamos falar de cooperação? Aqui, nós muitas partes interessadas, elas também veem esses desafios. Temos alguns desafios específicos, como criminalidade nos oceanos e nos mares, ou, por exemplo, sequestros de navio. Isso acontece. Então, precisamos ter uma abordagem para planejar essas limitações e entender
quais são os benefícios que podemos ter dessa cooperação e colaboração. E, no final das contas, nós temos múltiplos níveis de integração que incluem o intrapaís, o regional, continental e no nível da indústria. Bom, falando aqui do nosso espaço na Nigéria, não sei se é necessário para mim, para aqueles que têm esse material, eu só estou tentando ilustrar a experiência da Nigéria. Aqui temos aqui as nossas agências que participam da Organização Marítima Internacional. Então, o mais importante é que essas agências focais que têm relação com essa Organização Marítima Internacional é uma das agências que eu lidero na Nigéria. Então, nós temos leis para estipular poderes específicos na agência e nós temos também assistência dessa organização internacional no suporte financeiro, econômico. Então, isso é uma ilustração do que nós fazemos para ver como podemos tratar as diferenças. Então, aqui é a agência, como ela se conecta. Então, temos um quadro nacional e internacional para conectar as outras entidades, para ter uma administração marítima efetiva que vai impactar no domínio marítimo global. E todas as Nações Unidas e do membro, elas têm também funções similares. Então, isso é o fio condutor dessas nações amigas que precisam estar conectadas umas com as outras para o benefício da economia global. O nível de cooperação precisa ter a liderança em ter a galvanização das ações e dos envolvidos principais para ter, então, um domínio marítimo efetivo. Nós chamamos aqui de Grupo de Trabalho Conjunto da Indústria na Nigéria. E aí vemos ali muita cooperação. Algumas vezes, aqui em 2020, as águas da Nigéria tiveram problema de acesso por causa de pirataria, de sequestro. Então, tínhamos bandidos e, além disso, em uma semana, nós tivemos 6 ataques. Então, foi quase um por dia. E a Organização Internacional declarou as águas da Nigéria uma das mais perigosas para se fazer comércio. E, naquele momento, eu tive muito trabalho, tive que assumir a liderança ali para ver como que poderíamos desafiar isso, tentando, então, preservar as atividades econômicas envolvendo o ambiente marítimo e essas zonas onde nós trabalhamos também na Guiné. E, além disso, as comunidades internacionais começaram a ter mais, então, confiança nas nossas águas na Nigéria. E essas águas territoriais que não eram seguras, tivemos que endereçar isso para a comunidade internacional, que então tocou esse plano de ação que não poderia ser feito somente pela Nigéria, tinha que ser feito de forma cooperativa. Eu fui um que fiz a apresentação e eu especificamente mencionei que a Nigéria, a Global Guiné é a Nigéria, e nós pretendemos ter essa liderança para poder trabalhar nesses desafios. E eu fico feliz que um dos coordenadores que apresentaram isso, o almirante, ele é o
o presidente de tudo isso que nós fazemos. Então, só para ilustrar o que a cooperação pode fazer. O almirante é o secretário executivo do ICC, que é o Centro de Coordenação Internacional. E ele disse, não, você não pode ter 9 crianças na sua casa e declarar um líder. A Nigéria não pode se declarar como líder. Nós precisamos estar juntos e cooperar e fazer as coisas juntos. E a próxima questão é que o ministro de Transporte, da Economia Azul e Ambiente Marinho, as autoridades de portos na Nigéria, a Marinha da Nigéria, a Polícia Marítima, Interpol e outras associações, serviços de alfândega, por exemplo, os sindicatos na Nigéria, todos são membros do nosso grupo de trabalho conjunto da indústria da Nigéria. Então, nós sentamos todo mês e deliberamos sobre os problemas comuns que estão preocupando a Guiné e a Nigéria. Então, tentamos encontrar sempre uma solução. E, no final das contas, a colaboração internacional continua nesse diagrama que vocês vão ver. Então, eu não vou falar muito, porque temos o almirante que vai poder dar mais informações sobre isso, sobre o ICC, assim como Chris Matt. Chris Matt também vai poder dar informação. Depois disso, nós decidimos trabalhar com essas comunidades internacionais pensando sobre a Nigéria e a Guiné. Então, nós criamos o que chamamos de Golfo da Guiné, e nesse fórum de colaboração para fortalecer a cooperação regional e internacional. Então, esse corpo também precisa ser parte da cooperação e da colaboração para alcançar os resultados esperados. Nós nos tornamos, então, parte dessa comunidade internacional e queríamos que ouvissem o que estávamos fazendo, quais eram os desafios, para que juntos, e com esse almirante também, tudo isso nesses comitês pudesse, então, funcionar. E nos próximos slides vamos mostrar os resultados dessa cooperação e esforços em conjuntos. Então, nós fortalecemos essa cooperação e coordenação com os recursos das comunidades para executar a segurança marítima e a estratégia e compartilhar essa área marítima. Então, nós temos MOCA, que é uma organização marítima da África Central. Então, para conectar os pontos, a formação da Comissão do Golfo da Guiné foi inicialmente feita para impulsionar essa cooperação na utilização dos recursos naturais do Golfo da Guiné. Uma outra condição de paz, segurança, queria suportar os membros de Estado para focar na segurança da região. Esse acordo foi endossado em 2001 por algumas nações na região, incluindo a Nigéria, Gabão, República do Congo, Angola e São Tomé e Príncipe. Isso é parte dessa cooperação no nível internacional. Agora, depois de expor isso, vamos começar a ver as respostas de diferentes países. E aqui são as respostas. Vocês podem ver nas figuras, aí a última abaixo, eu e o coreano Kosgatin, onde nós assinamos um documento
que nós dedicamos ao compartilhamento de informação e cooperação. Aqui, o da esquerda no meio, é onde nós assinamos um acordo com os japoneses para construir 2 navios para a nossa agência marítima internacional. Então, são contribuições no que estamos fazendo. E isso aconteceu por causa dos esforços coordenados e cooperação nesse trabalho conjunto. E isso tem a ver com os projetos azuis que são entregues, e vocês vão poder ver. Eu mencionei aqui essas coisas que eu comentei, e em 2003 nós continuamos a cooperar e coordenar outras atividades. Aqui é uma representante de Gana, que fez parte desse estudo do regime de cabotagem para colaboração regional. Isso também contribuiu para a segurança na Guiné e na Nigéria. Então, estabelecemos compartilhamento de informações de forma eficiente e efetiva no Golfo da Guiné e também na União Europeia, que foi envolvida nisso. Outros países também colaboraram para essa economia azul, incluindo Espanha, Portugal, Itália, Reino Unido e Bélgica. Toda essa colaboração no nível internacional. Isso, com relação aos Estados Unidos, trabalhamos também nessa economia azul para poder ter a colaboração também entre a Nigéria e os Estados Unidos, incluindo essa governança na segurança marítima, na exploração dos recursos marítimos, e também a colaboração para alcançar os níveis exigidos nas Nações Unidas com relação ao uso sustentável dos ativos marítimos. Então, da economia azul, as colaborações colaboram nesses esforços de combater a pirataria, e essa operação é uma das operações bem-sucedidas que nós conduzimos. Agora, nós decidimos desenvolver um tipo de arcabouço jurídico, porque a nossa legislação na Nigéria não especifica a pirataria, porque naqueles dias nós não estamos familiarizados. Nós temos a informação de pirataria na Somália, nós primeiramente achamos que era uma piada. Por isso que tivemos que modificar, porque não vai ser uma surpresa em algum momento ver isso no Brasil, nos Estados Unidos, porque todos os oceanos se conectam, e a maneira como se conectam com outros países é assim como a criminalidade termina se conectando. Antes de sabermos a criminalidade na Somália, já que foi abortada pela comunidade internacional, e depois a Nigéria se tornou um refúgio para esses criminosos. Então nós desenvolvemos um marco jurídico para a supressão de pirataria e outros crimes marítimos. Uma lei para lidar especificamente com a criminalidade no nosso próprio território, no nosso mar territorial. Naquela ocasião, quando nós prendemos esses criminosos, nós os pusemos na prisão, e então os advogados e o pessoal, a comunidade de direitos humanos dizia que nós precisávamos processá-los, mas não havia lei para processá-los. Então, em algum momento, nós tínhamos que soltá-los. E quando saíam da prisão, eles já tinham indoctrinado os mais jovens. E aí, os jovens saindo, eles se juntariam a eles. E o mar continuava sendo... E o crime marítimo continuava crescendo. Então, nós precisávamos desenvolver iniciativas para especificamente combater a pirataria e a lei dos crimes marítimos. E essa lei lida com
permite as condenações. Então, se torna importante ver que ainda não é mais uma piada e nós temos que abordar essa questão em particular. E, ao fazê-lo, nós continuamos a alcançar. Eu acho que eu já expliquei essa lei. Então, bom, depois disso, a outra coisa tem a ver com infraestrutura. Existem coisas que eu normalmente chamo de esse triângulo. Primeiramente, tem que ser a segurança marítima, o segundo tem que ser a infraestrutura, o terceiro tem que ser boa governança. De tempos em tempos é preciso apresentar políticas, legislações que abordem novas questões que não esteja, para as quais não se esteja preparado. Isso é boa governança. Em tempos de segurança marítima, é preciso abordar as questões enquanto elas surgem. Alguns anos atrás, digamos 6, 7 anos atrás, nós não sabíamos a respeito de sequestro ou tomada de reféns. Então, e por meses, e pedindo muito dinheiro de resgate. Então, isso era uma novidade, então nós tivemos que desenvolver, apresentar políticas e legislações que pudessem lidar com essas questões. Então, isso seria a boa governança. No que diz respeito à segurança marítima, eu já mencionei algumas áreas. Então, agora vou lidar com a questão da infraestrutura em tempos desse triângulo. Bom, o governo nigeriano desenvolveu o que nós chamamos de o projeto Deep Blue. O projeto Deep Blue tem uma gama de plataformas e essas plataformas têm 4 componentes. Mar, 2, terra, 3, ar. É preciso ter um tipo de sinergia então, mar, terra, ar e depois ter o C4I, que é comando, controle, comunicação, computação, inteligência. Então, esse é o cérebro dessas plataformas. Então, agora eu vou falar dos veículos blindados. Nós temos mais de 45 quilômetros de fossas. E nós desenvolvemos um veículo que pode verificar o terreno, então, e garantir que sejam alcançados os criminosos. Em segundo lugar, tem a ver com interceptação, helicópteros e depois o sistema de inteligência marítima, o DICIPA, é o sistema de controle e comando. Então, todas essas plataformas, o que vejam, observem, eles mandam para esse centro que vai ter a plataforma apropriada e informá-la para que possam responder a essa ação. Aqui nós podemos ver a integração de operações e nós podemos ver aqui helicópteros e outras aeronaves e pode-se ver a linha que pode transmitir diretamente para o centro CIPOI e depois o veículo e depois essa missão nós temos em torno de 17 essa embarcação, é uma embarcação que foi atacada. Então, agora, todas essas linhas estão conectadas, é isso que mostra como a coordenação funciona. Nós temos Força Aérea, nós temos Exército, Força Aérea, aeronaves, Exército, veículos, a navio cuidando das embarcações. Então, todos trabalham bem, todos no nível de urgência
nós temos uma central de controle. Então é muito difícil se você sabotar o sistema. Então você pode me ver aí com os oficiais da Marinha e então nós sempre estamos juntos. E no final nós temos 20 condenações já. Entre 7 a 10 anos de prisão. Já conseguimos fazer as condenações. Então, qual é o resultado? Nós continuamos a ver os resultados no próximo slide. E isto também teve a cooperação de 2 entidades. E o ministro da Economia Azul, o ministro da Defesa, o ministro da Economia e o ministro da Defesa tem esse projeto cujos líderes, o ministro dos Transportes, o ministro da Defesa, eles compartilham, eles são co-presidentes, são responsáveis pela coordenação e temos um engajamento da equipe do projeto Deep Law. E nessa equipe nós temos próximo na cadeia de comando, recebendo diretivas do comitê, e aqui vocês podem ver como funcionam essas cooperações e coordenações. Ninguém consegue sozinho, nós precisamos estar juntos. Então, e eu vou deixar isso para o almirante, e essa é a área dele. Não sei se consigo ver aqui. Bom, benefícios da colaboração. Já me aproximo do final da apresentação, senhor. Esses aqui são os benefícios. Então, uma visão original do espaço marítimo, uma visão continental, ajuda a entender a existência e os desafios potenciais. Isso nos leva a um entendimento compartilhado e reduz o conflito entre os membros. Então, isso, você não me vê mais. Hoje, nós andamos juntos. Não existe conflito entre as agências, entre os órgãos. Nós temos a Marinha em branco e nós temos também entidades civis, mas andamos juntos e plataformas comuns de comunicação informam a respeito dos mecanismos originais, melhorando a tomada de decisão, reconhecer o setor em níveis nacionais, regionais e continentais. Então, nós precisamos nos unir e o conhecimento local e a experiência compartilhada entre os comitês, países e regiões pode contribuir para o desenvolvimento das melhores práticas. Isso pode ajudar a busca de soluções e as oportunidades. E então eu gostaria de felicitar a todos os organizadores o pessoal do Comando da Marinha. Hoje nós temos africanos aqui compartilhando suas experiências com o Brasil. Bom, é isso que nós vamos fomentar. Cooperações e coordenações, não importa como, não importa quão pouca informação, possa ajudar a reduzir essa ameaça criminosa no mundo todo, que não importa, vocês vão ver diferenças. Então, os crimes que nós podemos ver no Brasil podem ser diferentes daqueles da África e nos Estados Unidos e outros lugares, mas a colaboração em diferentes setores pode ajudar a identificar potenciais para oportunidades futuras, desenvolvimentos futuros. Essas colaborações permitem planejamento com relação às priorizações e essas integrações levam a melhores coordenações e sustentabilidade, bem como pode ajudar a desenvolver protocolos de comando em instituições e organizações para proteger os recursos marítimos e lidar com os incidentes marítimos. No primeiro trimestre de 2023, nós tivemos 5 ocorrências de pirataria, o nível mais baixo desde 1993. Então os esforços coletivos
Essa é a história. E esse é o caminho que nós temos que tomar. Então, a questão da cooperação, da colaboração, da coordenação, da comunicação precisa ser mantido. Caso contrário, vamos voltar ao ponto onde estávamos. Áreas de cooperação para desenvolver capacidade, desenvolvimento e financiamento de áreas protegidas e marítimas, um compromisso para melhorar a arquitetura e segurança marítima, financiamento adequado e pesquisa, plataformas de pesquisa e compartilhamento de informação em níveis regional e continental. Essas são as recomendações. Cada Estado-membro, cada nação-membro da organização, todas as organizações marítimas, de fato, são importantes para a economia global e nós precisamos nos vermos como tais e apoiar uns aos outros, contribuindo para o sucesso da economia global. Cada Estado-membro pode desenvolver políticas em quaisquer outras áreas, mas devemos todos considerar o chamado pela cooperação. Não é difícil de responder, porque todos precisamos uns aos outros, ainda que sejamos nações diferentes, com diferentes graus de desafios políticos e econômicos. No entanto, juntos nós estamos de fato e podemos fazer funcionar. Isso é possível. Hoje, também Camarões e Gana se uniram. Então, senhoras e senhores, sozinhos podemos fazer muito pouco, juntos podemos fazer muito.